Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo. Vamos continuar as nossas aulas do segundo ano, tá certo? E agora com sistema de equações lineares, ok? A gente terminou a parte de determinantes e vamos começar agora com sistemas lineares. Vamos utilizar os conceitos de determinante para resolver os sistemas de equações lineares, ok? Então, primeiro, o que seria uma equação linear? O que seria uma equação linear? Uma equação linear é uma equação do tipo... vou colocar um exemplo, já um exemplo numérico, tá certo? Seria assim, ó, 2x mais 4y menos 2z igual a 6. Temos aqui uma equação linear, tá certo? Nessa equação linear, nós vamos ter aqui, ó, x, y e z como sendo as incógnitas dessas equações, dessa equação, certo? Temos aqui, ó, o número 2, 4 e menos 2 como sendo os coeficientes. Os coeficientes dessa equação, certo? E nós temos aqui o 6, tá, como sendo o termo independente. O termo independente, tá certo? Então aqui nós temos a equação linear, x, y e z são as incógnitas, o 2, o 4 e o menos 2, né, são os coeficientes, e lá o termo independente seria o número 6, tá? Não depende de nenhuma das incógnitas. Então observe que em uma equação linear nós não temos multiplicação de incógnitas. Não temos um termo, por exemplo, xy, ou um termo yz, ou xz, tá? Nós não temos termos aqui com duas incógnitas juntas, tá certo? Ela é sempre bonitinha assim, separada, ok? O que nós não temos aqui também é termos tipo x à terceira, ou y ao quadrado, né? Ou seja, todos os expoentes aqui têm que ser iguais a 1. Tá? Né? Por exemplo, se tiver aqui raiz de x, né? Isso aqui é a mesma coisa que você dizer que esse x está elevado a 1 sobre 2. Tá? Então, nós não temos também termos em que a incógnita está abaixo da raiz. Certo? Está dentro de uma raiz. Ok? Então, a equação linear é sempre assim, bonitinha, do primeiro grau. Tá? Não tem termo incógnita multiplicando incógnita, tá certo? Então, conhecida aí uma equação linear. Um outro detalhezinho que eu queria deixar também é quando você tem assim, por exemplo, um outro exemplo de equação linear, né? 2x mais 3y menos z igual a 0. Toda vez que o termo independente for 0, nós dizemos que essa equação linear é uma equação linear homogênea. Tá? É uma equação homogênea. Tá certo? Se for um sistema de equações, é um sistema de equações linear homogêneo. Se for só uma, é uma equação homogênea. Se o termo independente for igual a 0. Ok? Muito bem. Conhecida aí agora o que é uma equação linear, vamos aqui ver como é a solução, qual seria a solução de um sistema de uma equação linear. Não estou falando de sistema ainda, só de equação linear. Uma solução para esse sistema, né? Uma solução vai ser uma ênupla ordenada, né? Para esse sistema nós dizemos que é uma tripla ordenada, porque esse sistema vai ter 3 soluções. Vai ter um valor para x, um para y e um para z. Tá certo? Então, seria 3 números. E eles seriam ordenados, do jeito que aparece aqui, né? Primeiro x, depois y, depois z. A solução seria, o primeiro número seria a solução para x, a solução para y e a solução para z. Tá certo? Então, uma solução para esse sistema aqui, né? Por exemplo, 0, 0 e menos 3.
Então, isso aqui é uma tripla ordenada, né? Que o primeiro termo é x, y e z. É ordenada porque se você trocar de posição já não vai servir a solução, tá certo? Então isso aqui é a solução dessa equação, porque se eu substituir esses valores aqui, eu vou encontrar uma sentença verdadeira, tá certo? Olha aqui, se eu colocar 0 no lugar do x, assim, ó, 2 vezes 0, mais, se eu colocar 0 no lugar do y, 4 vezes 0, e se eu colocar menos 3 no lugar do z, ficaria menos 2 vezes menos 3. Isso aqui tem que ser igual a 6, né? E realmente o é, né? Isso aqui é 0, isso aqui é 0, isso aqui dá 6. 6 igual a 6. Então, como nós encontramos, né, uma verdade aqui nessa igualdade, dizemos que isso aqui é uma solução dessa equação. Tá certo? Então, isso aqui seria, né, essa aqui seria uma solução para essa equaçãozinha aí. Ok? Tranquilo? Quer uma solução? Beleza. Vamos aqui para... Agora sim, vamos entrar no objetivo principal da aula, que é sistema, né? São sistemas de equações lineares, tá? Vocês já estudaram sistema de equações, né? Lá no 7º ano, 8º ano, acho que 8º ano, vocês já estudaram sistema de equações. Só que lá, vocês resolveriam sistemas desse tipo aqui, né? X mais y igual a 4, né? X menos y igual a 2, por exemplo. Né? Sistemas com duas equações e duas incógnitas. Duas equações e duas incógnitas. Para resolver esse tipo de sistema, né? Se você quiser resolver, né? Se por acaso em algum exercício só tiver duas equações e duas incógnitas, você pode resolver pelo sistema que você aprendeu lá no ensino fundamental, lógico, né? Aqui você pode somar uma equação com a outra, de modo que elimine uma das incógnitas. Então aqui já está bonitinho, né? Está muito fácil. Você somando essa equação com essa, você vai encontrar aqui, ó, x mais x, 2x, mais x menos x dá 0. Então esse aqui foi embora, é o y, né? E 2, 4 mais 2, 6. Então você tem aqui um x igual a 6 dividido por 2, isso aqui é 3. Então o x vale 3. E para achar o y, basta eu pegar o x e substituir em qualquer uma das equações. Por exemplo, aqui em cima, né? Eu teria x mais y igual a 4. Vou fazer 3 mais y igual a 4. Passando esse 3 para lá, fica y igual a 4 menos 3, y igual a 1. Então, a solução para esse sistema linear aí é 3 e 1. É uma dupla ordenada, né? Primeiro o x, que vem primeiro, depois o y. 3 e 1. Ok? Tem outro tipo de resolução, né, que é o da substituição, tá certo? Mas o sistema de equação que a gente vai ver é dessa forma aqui. Só que nós vamos ver, pode ser com duas equações, com 3. Lógico que com 3 equações não tem como você adotar esse método, né, de você tá tirando o valor de uma e com a outra, somando. Você pode somar as 3 equações? Pode, né? Mas dificilmente você vai encontrar uma equação que você elimine duas incógnitas, sobe só uma, né? Se encontrar, beleza, mas a gente vai ver um outro método de resolução, tá certo? Aqui era só para vocês lembrarem como era o sistema com duas equações e que vocês já estudaram. Agora vamos ver, né? Vamos ver aqui uma equação, um sistema linear com 3 equações, um sistema linear com 3 equações, e como é que a gente vai resolver esse sistema linear. Pronto, pessoal. Então, vamos ver aqui a resolução desse sistema aqui, tá? Esse sistema aqui, nós temos aqui 3 equações e 3 incógnitas, tá certo? Então, o método que nós vamos utilizar é o método de Cramer, ok? O método de Cramer, nós vamos utilizar determinantes para resolver. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer o determinante da matriz dos coeficientes. Então, observem aqui, ó, essa parte aqui da igualdade para cá, tá certo? Eu vou pegar só os coeficientes, né, que são os números que estão ao lado das incógnitas, e montar uma matriz 3 por 3,
e calcular o seu determinante. Sim, ó, eu vou calcular o determinante. Olha essa primeira linha aqui, ó. O do x é 1, o do y é 2 e o do z é menos 1. Certo? O coeficiente do x é 1, do y é 2 e do z é menos 1. A segunda linha, o do x é 3, o do y é menos 4 e o do z é 5. E a terceira linha, do x é 1, do y é 1 e do z também é 1. Primeira coisa a fazer é calcular esse determinante aqui, que é o determinante que eu vou chamar de D, né? Vou chamar só de D. É o determinante D, que é o determinante dos coeficientes. Ok? Então, vamos resolver daquela forma que a gente aprendeu a resolver determinantes 3 por 3. Depois do tracinho aqui, você coloca as duas primeiras colunas. Ó. 1, 3 e 1. 2, menos 4 e 1. Aí você vai multiplicar as diagonais principais. Isso aqui vai dar menos 4. Essa aqui vai dar menos 4. Essa aqui vai dar 10. Você vai somar elas, né? Mais de 10. E essa aqui vai dar menos 3. Então, a diagonal principal aqui deu menos 7, mais 10 deu 3. A diagonal principal deu 3. E a diagonal secundária, aqui, ó. Aqui dá 4. Aqui mais 5. Não. E multiplicando aqui, 3 vezes 2, 6. Mais 6. A diagonal secundária vai dar aqui 9, 15. 15. Tá? Fazendo essa soma aqui. Ok? Então, como é que é o determinante? Né? O determinante é a diagonal principal menos a diagonal secundária. 15. Então, o nosso determinante aqui é menos 12. Tá? Menos 12. Ok? Então, a primeira coisa a fazer quando eu estou diante de um sistema linear, sistema de equações lineares, com 3 equações, é você calcular o determinante. Tá certo? O determinante deu menos 12. Guarda esse determinante aqui, que a gente vai já usar ele. Vou separar esse mini quadro aqui. Não sei se vai dar para a gente fazer todos aqui, não. Vamos lá. Agora você vai fazer o determinante que a gente vai chamar de dx. Determinante dx. O que vai ser o determinante dx? Você vai pegar no lugar da coluna x aqui, ó, do determinante que você fez. Você não fez aqui o determinante com todos os três aqui, né? Agora, no lugar da coluna x, você vai colocar essa coluna aqui, ó, a coluna dos termos independentes. Tá certo? No lugar do x, você vai colocar essa coluna aqui para calcular o dx. Aí ficaria assim, ó, 0, 10 e 1. Ok? No lugar da coluna do x aqui, ó, eu coloquei os resultados aqui, né, dos termos independentes. E agora eu vou e repito, né, as duas colunas que eu tinha feito nessa matriz, que é a coluna do y e do z. Vamos lá, 2, menos 4 e 1. A coluna do z, menos 1, 5 e 1. Pronto. Essa vai ser a minha matriz dx. Tá? Meu determinante dx. Então, eu calculo primeiro o d, que é só da igualdade para cá, né? Que é a matriz dos coeficientes. E agora, no dx, no lugar da coluna do x, eu troco, né, pelos termos independentes. Agora, vamos calcular lá aquele determinante. Vou fazer o seguinte, mesma forma daqui, né? Esse é o vermelho, é chato. Vamos lá. Repete as duas primeiras colunas. 2 menos 4. Faz a multiplicação, né, das diagonais principais aqui, ó. Ele vai dar 0, né? Tem um 0 no caminho, dá 0. 0 mais 10. E aqui vai dar menos 10, tá? Ok?
E agora fazendo da diagonal secundária. Outra cor para não confundir. Diagonal secundária, você tem aqui, ó, 4, essa multiplicação, né? Isso aqui vai dar 0, né? Tem um 0 aqui nessa linha, então mais 0. E aqui, 2 vezes 10, 20. Mais 20. Certo? E como é que eu calculo o determinante? O determinante, o nosso determinante, que agora eu vou chamar ele de dx, vai ser a diagonal principal, 0, dividido pela diagonal secundária. Certo? 0 dividido para 24, 0 só não pode estar aqui embaixo, né? 0 pode estar em cima, só não pode estar embaixo. Ok? Deixa eu só conferir aqui se isso dá 0 mesmo. 2 menos 4 e 1. E menos 1, 5 e 1. Então isso aqui é 0. 5, 10. E aqui vai dar menos 10. Tá 0 mesmo. Né? Então dx é 0. E para eu achar o valor do x, eu quero achar a solução desse sistema. O valor do x, eu vou dividir o dx por d. Dx por d. Tá certo? Dx é 0 e o d é menos 12. Isso aqui dá 0. Então encontramos o x como sendo 0. Tá certo? O x vai ser 0. E para achar o y, aí a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez para o x. Vamos calcular o dy. Vamos calcular o dy. Como é que é a matriz do dy? Da mesma forma, no lugar da coluna do y, eu vou colocar a coluna dos termos independentes. Tá certo? Então, a coluna do x eu coloco a mesma coluna, né? Ó, seria 1, 3 e 1. No lugar de eu colocar a coluna do y, eu vou colocar a coluna dos termos independentes. 0, 10 e 1. E a do z vai ser a do z mesmo. Né? Menos 1, 5 e 1. Aí vamos repetir as duas primeiras colunas. A mesma coisa que a gente fez aí para o dx. Repete as duas primeiras colunas, que é 1, 3 e 1. 0, 10 e 1. Diagonal principal, a 10 mais 0 menos 3. Certo? E aqui vai dar 7. A diagonal secundária vai dar menos 10 mais 5. Isso aqui dá 0, mais 0. Diagonal secundária vai dar menos 5. Então, o determinante dy vai ser diagonal principal, 7, menos diagonal secundária, que é 5. Menos 5, né? Então, nosso dy vai ser 12, né? Vai ser 12. Que é menos com menos fica mais. Então, seria 12. Ok? Tudo certo aí? Estou cabreiro com essa resposta aqui, do dx aqui. A diagonal principal, quando eu calculei aqui, deu 0, né? Menos... tá errada essa resolução aqui. Desde a hora que eu fiz, que eu fiquei pensativo nessa parte do dx. Vamos lá. Voltando aqui para o dx. Dx vai ser a diagonal principal, 0, menos a diagonal secundária, que é 24. Então, o dx vai ser menos 24. Dx é menos 24, tá certo? E para eu achar o valor do x, o valor do x, eu vou dividir dx por d. O d aqui, o primeiro d que eu encontrei, que vai ser, ó, menos 24. Muito apertado aqui o negócio, viu? Vou fazer de outra cor para ficar diferente aqui. O valor do x vai ser dx dividido por d.
dx é menos 24 e o d é menos 12. 24 por 12 dá 2, né? Menos com menos mais. Então, 2, certo? O x é igual a 2. Tá aqui o x. E o y, eu achei o dy. dy é 12. Então, o y, tá bem aqui, ó. Vai ser a divisão do dy, que é 12, pelo d, que é menos 12. 12 por 12 vai dar 1. Com esse sinal de menos aqui, ó, menos 1. Ficou bem no cantinho. Então, o nosso y é menos 1. Tá certo? Achamos o x e o y. Ok? Então, você calcula o determinante. Teve um errozinho na hora de calcular o determinante aqui, mas buguei aqui na hora, foi dividir. Na verdade, você faz a diagonal principal, deu 0. Faz a diagonal secundária, deu 24. E o determinante, lógico, é a diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, 0 menos 24 vai dar menos 24. E para achar a incógnita x, eu divido o dx por d. O d é o nosso primeiro determinante aqui, que deu menos 12. Então, menos 24 por menos 12, isso aqui vai dar 2 positivo, né? Na divisão, menos com menos, dá o sinal de mais. Para o dy, da mesma forma, né? Fiz aqui a matriz, né? A mesma matriz aqui, só que no lugar da coluna do y, você vai colocar a coluna dos termos independentes, tá? O que eu fiz aqui, calculei o determinante dy, deu igual a 12. Calculando o valor do y, é 12 dividido, né? Que é o dy por d. 12 dividido por menos 12, isso dá menos 1. Então, eu já achei o x e já achei o y. Para eu achar o z, aí eu tenho duas opções, né? Para eu achar o z, eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz. Eu tenho que fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, do dx, do dy, e agora fazer para o dz, tá? Vou fazer para o dz. O que é que eu vou fazer aqui? Vou fazer a matriz, né, dos coeficientes, só que no lugar da coluna dz, eu vou colocar a coluna dos termos independentes. Ficaria assim, 1, 2 e 0, né? A próxima linha, ó, 3 menos 4. Ao invés de eu colocar isso aqui, eu vou colocar o 10. E a última linha, 1, 1. E aqui vai ser 1. Tá igual, né? Não tem problema. Certo? Então, calculando o dz aqui. Repete as duas primeiras colunas. Aí faz o produtozinho aqui, ó. Das diagonais principais. Você vai ter aqui 4 mais 2 vezes 10, 20, mais 0. Diagonal secundária, você tem 0, mais 10, mais 6. Ok? E o determinante de z vai ser 24, né? Aqui deu menos 4, né? Menos 4, 2 vezes 10, 20 e 0. Pronto, então aqui fica 16. E aqui, aí diagonal principal menos diagonal secundária, que também é 16. Então, o nosso dz é 0. Aí sim é 0. Nosso dz é 0. 16 menos 16 dá 0. Para eu achar o z, a incógnita z, então calculo o determinante dz, deu 0. Para eu achar o z, é a mesma coisa, né? Eu vou dividir dz por d. Então, o z vai valer aí, dz é 0, dividido pelo z, pelo d, né? Que é 12. E nós teremos aí 0, né? Uma divisão, 0 dividido por alguma coisa é 0. Porque eu não posso ter o 0 no denominador, mas no numerador eu posso ter, né? 0 dividido por 12 dá 0. Então, o nosso z é 0.
Pronto, então qual seria a solução do sistema, né? Qual é a tripla ordenada aí, que é a solução desse sistema? A solução vai ser 2 menos 1 e 0. Então, essa seria a solução desse sistema linear. Ok? Um pouco complicado, né? O espaço aqui dificultou um pouco aqui a explicação. Teve esse errozinho aqui do x, mas eu consertei. Mas é isso aí. Como é que a gente faz, então, revisando tudo, né? Dado um sistema 3×3, você vai montar o determinante, né, com os coeficientes dessa parte aqui, ó, o determinante dos coeficientes, tá? A matriz dos coeficientes. Calcula esse determinante que você vai chamar de D. Depois você vai calcular o dx, que é o mesmo determinante, com alteração na coluna do x. No lugar da coluna do x, você coloca a coluna dos termos independentes. Na coluna do y, você coloca, para achar o dy, né? Para achar o dy, na coluna do y, você coloca isso aqui. E para achar o dz, na coluna do z, você coloca também a coluna dos termos independentes, né? Vai fazer o x, você vai dividir o dx por d, o y, o dy por d, e o z, você vai dividir o dz por d. Tá? Vai fazer essas divisões para achar a solução, né? O x, o y e o z. Ok? Tranquilo aí? Então, vou deixar uns exercícios para a gente estar treinando aí as resoluções desse sistema. Por hoje era só, pessoal. Valeu, até a próxima. Tchau.